Oi, bom dia, mais um bate-papo por aqui. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre um assunto que sempre foi importante, sempre foi relevante, mas eu acho que quando passa o tempo, algumas coisas ficam mais óbvias, né? E algumas coisas vêm acontecendo e a gente vai percebendo que tem assuntos que precisam ser tratados, mesmo contra a nossa vontade. Tem coisas que a gente fala, né, que muitas vezes pode ser que a gente ache que não tem necessidade, né, de ser corrigida, que não tem necessidade de ser chamada a atenção, né, mas quando a gente percebe que a gente está errado, que a gente precisa mudar, claro que aquilo ali naquele momento vai dar aquele desconforto na gente, a gente vai ficar, não, eu tô certa, não, né, a gente sempre vai querer lutar contra aquilo que vai nos confrontar. Então, nossa conversa de hoje, eu quero que talvez você seja confrontado, mas que através desse confronto você tenha uma mudança de vida e de mentalidade. Para ver, né, pela imagem que eu deixei aqui para vocês, é uma imagem ilustrativa que fala muito, né, do que eu quero dizer aqui para vocês hoje. Uma mulher ali despejando, né, aparentemente palavras horríveis para alguém. E hoje eu quero falar com vocês sobre quem é esse alguém que eu quero, através dessa imagem, falar para vocês que essa mulher está ali, né, gritando ou despejando alguma coisa. É sobre os filhos. Então eu quero deixar aqui um tema nessa conversinha nossa de hoje, desse dia, que é: pare de falar mal do seu marido para seus filhos. Muitas vezes a gente não se atenta a esses detalhes, né? A gente no dia a dia fala uma coisa ali, fala outra coisa aqui e acha que a criança não está absorvendo aquilo que a gente está falando. A gente vai falar assim, seu pai é isso, seu pai é aquilo, diminuindo a masculinidade do homem. Por mais que você veja falhas, que você veja, mas são coisas que você tem que tratar com ele, não com a criança. Pela falta de uma amiga ou pela falta de alguém em quem você confia, que você pode contar alguma coisa, né, que você possa ali falar sobre alguma coisa, ou porque você já está estressada, porque você já falou 1000 vezes com o seu marido sobre algo, né, e aí você pega, vai lá e fala pro seu filho, ou pra sua filha, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Aí depois, você começa a perceber que seu filho e sua filha começa a não ter mais respeito por esse pai. Começa a não ter mais aquele pai como alguém de autoridade. Porque você está formando na cabeça dessa criança, que vai ser adolescente, que o pai dela não presta, que o pai dela é isso, que o pai dela é aquilo, que o pai dela é aquilo outro. Então, como eu disse, o que você tem para tratar com esse outro adulto como você, que é o seu marido, ou é o seu ex-marido, tanto faz, você vai montar na cabeça dessa pessoa que essa pessoa realmente não presta. Que você já falou, e que todo homem é assim, e que talvez esse seja o destino. Talvez esse seja o destino dela também. Olha, tá vendo? Olha, os homens são assim, você tá vendo? Então essa criança vai crescer achando que é assim. Essa menina vai crescer achando que todos os homens são assim, que ela vai ter que ficar falando, ela vai provavelmente repetir isso na casa dela, se não tiver uma quebra ali, né, desse ciclo de, né, que se repete. Ela vai fazer a mesma coisa com o marido dela, que vai falar pro filho dela. Esse menino vai crescer tendo a figura do pai como um banana, como um homem que não toma atitude, que você é o pereirão da casa, que você que faz, acontece, manda, desmanda, entende? Então, às vezes você está até sobrecarregada de tantas coisas para você fazer, porque você coloca tudo no peito, você mata tudo no peito. Eu faço, não, se ele não pregou o prego, eu vou lá e prego. Se ele não, deixa o homem ser homem. Como eu sempre falo, deixa as coisas óbvias. Precisa de arrumar uma gaveta? Deixa a gaveta perto ali todos os dias para ele ver. Tem até um método que eu criei. Quando eu vejo que está muito corrido pro Lu, eu tenho inclusive aqui do meu lado um quadro, né, onde a gente pode anotar as coisas. E aí eu anotei nesse quadro algumas coisas que eu quero que o Lu faça de manutenção da casa, coisas que eu posso ali fazer, mas eu quero deixar que ele abra o pote. Por mais que eu tenha força para abrir o pote, eu quero que ele abra o pote. Eu quero que depois de um tempo ele se sinta homem ainda. Não veja em mim alguém que ela dá conta de tudo. Às vezes você tá nessa situação de seu marido não faz nada porque você se coloca na frente. Deixa que eu abro isso aqui. Deixa que eu prego isso aqui. Deixa que não sei o quê. Você não deixa a pessoa fazer. Aí você fala, não, Lídia, mas eu já mandei 1000 vezes. Eu vou falar pra você desse método, tá? Que eu criei aqui em casa. E você vai e faz, então a pessoa não acha a necessidade de abrir o pote pra você, porque você é a fortuna, você é a empoderada que faz tudo. Então, qual é a necessidade do homem querer fazer algo pra você se você é autossuficiente? Se você tomou o lugar do homem nessa relação? Não tem porquê.
forma ou de outra, inconscientemente ou conscientemente, porque você quer provar que você é a mais, você torna esse homem um homem fraco, um homem que não tem necessidade de fazer isso, porque você vai fazer. Porque você já dá conta de tudo. Isso é pra tudo na vida, tá? Quando a pessoa vê que você mata tudo no peito, mesmo você estando cansada, mesmo, né, já falei mil vezes, a pessoa não faz, eu vou fazer, a pessoa se acomoda. Então deixa, eu sei que na hora vai dar aquele circuitivo de você vai fazer, não, eu não aguento. Segura, delega a função. E aí, quando eu vejo que o Lu tá muito atarefado aqui, eu vou e coloco desse quadro aqui. Colocar a gaveta que caiu, né? Pregar tal coisa. E eu já mostrei por aqui essa situação. Eu coloquei aqui, ele se sentiu na obrigação de fazer aquilo que estava estampado aqui na cara dele. E no mesmo dia ele já arrumou o chuveiro, já colocou isso aqui. Por quê? Estava à vista. À vista. E eu não me meti a querer fazer. Entende? Ele que viu que estava ali e foi fazer. Então, usar alguns métodos. É como eu falo também, né? Não é você pegar o seu marido para criar, eu tenho que fazer que nem meu filho, tem que anotar, tem que fazer, tem que não sei o que. Começa por aí. Se você já foi aquela que já tomou a frente de tudo, começa por aí. Sabe? Olha, preciso que essas coisas aqui da manutenção da casa sejam feitas. Então, para eu não esquecer, eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha, para você lembrar do que eu preciso que seja feito. Sabe? E dessa forma a pessoa tomar a iniciativa de fazer. Sabe? Então, quando você começa a falar para os seus filhos, seu pai não presta, seu pai não isso, ele vai achar que assim, realmente, né? A menina principalmente vai falar, não, eu sou empoderada mesmo, né? Não empoderada no sentido bom de eu conquisto as minhas coisas, não. Pior sentido de que o homem não presta pra nada, que eu sou autossuficiente, que eu sou isso, aquilo, sou aquilo. E aí vai pisar em cima do homem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí vai se tornar um mundo onde o homem acha que a mulher é chatinha, é aquilo mesmo, que tem que só isso e aquilo, e a mulher vai ver o homem com essa visão de eu tenho que fazer tudo porque ele é um banana. Porque um não está cedendo, um não está entendendo a comunicação do outro. Eu preciso que você faça, mas eu não aguento só falar pra você agora, eu quero que você faz agora a minha hora. Não quero saber se a pessoa tá cansada, se a pessoa é isso. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, quando você falar dessa forma mal do seu companheiro, ou estando casada ou separado, você tem essa questão de fazer com que a pessoa pense que a outra pessoa não presta, que só você é boa, que homem é assim mesmo e mulher é assim mesmo e pronto. Você quer que no meio de uma confusão, né, você quer chamar o seu marido. Não, vai lá falar com seu pai. Não, eu vou chamar seu pai para resolver. A criança vai olhar para aquele homem com figura de autoridade? Não, olhar para ele com uma figura de um banana. Foi o que você plantou. Quem passa mais tempo com a criança, 99%, né, das vezes, é a mãe. Então a mãe ela tem um grande poder de criar aquela imagem na cabeça da criança, né, falando de problemas do relacionamento, que aconteceram, que isso é aquilo que não convém uma criança saber, sabe? DRzinhas, coisas que não tem nada a ver, que é coisa de vocês. Você fica colocando isso, despejando na criança, fazendo com que ela, que ainda nem tem idade para isso, já cria uma expectativa ruim sobre o relacionamento. Aí depois você quer chamar esse companheiro ou esse ex-companheiro para resolver alguma situação, a criança vai ver aquela figura sem autoridade, e você também. Porque tá vendo que você, na hora que você tá ali, né, falando alto, você manda, mas na hora do vamos ver, você não manda nada, você tem que pedir ajuda. Você entende? A verdade é que a gente tem que segurar a nossa língua, sabe? Eu vou segurar minha vontade de falar com meu marido isso, aquilo, outro. Se eu tenho um problema com ele, eu vou tratar com ele. Eu vou falar com uma criança de 7 anos, um adolescente de 15, 17. Você entende? Eu vou tratar direto com o responsável pela questão toda. Então, quando você começa a falar mal do seu companheiro, pro seu filho, pra sua filha, você cria uma imagem de um homem banana. Esse homem não presta. Uma questão de não autoridade. Uma questão de, olha, é isso mesmo, eu tenho que fazer tudo porque seu pai não presta pra nada. Então, o que você tá fazendo com essa pessoa? Se você tá com essa pessoa ainda, quer dizer que você pretende, então se você pretende ser essa pessoa, para de falar mal dela. Se de repente acontecer algum problema que vocês se separaram, para de falar dela mal do mesmo jeito. Entende? Porque independente do seu laço ou não com esse companheiro, o elo de vocês tendo filhos é pro resto da vida. Então vocês têm que ter uma boa relação por conta do filho de vocês, não por vocês só. Então,
comece a pensar nisso, comece a rever se você está fazendo certo, né? Que por esse vídeo aqui você consegue entender que não é certo, sabe? Pai, seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai aquilo. Na hora do vamos ver, chama seu pai. A criança vai olhar pra ele e fala assim, fala aí, banana, fala aí. Quem manda aqui é minha mãe. Não, ele tem que saber o lugar de cada um. Minha mãe é isso, meu pai é isso, os dois estão em comum acordo. Não é quando um fala assim, eu quero comer bolacha. Aí eu falo assim, não, você não vai comer bolacha. Ele vai correr pro pai para pedir pro pai. Não, os dois têm que estar em comum acordo. Concordar que na semana não se come bolacha. E por mais que um vá correr pro outro, vai saber, você não vai nem correr mais, porque sabe que os dois estão em comum acordo. Você entende? Então, reveja e veja se você está fazendo na sua casa dessa forma. Falando mal do seu companheiro ou do seu ex-companheiro para os seus filhos. Às vezes você está armando pouco uma grande armadilha não só para você, para eles. Eu falo de armadilha, eu não estou falando de coisas perigosas, estou falando da própria relação. Da hora que você precisar chamar esse pai, seja presencialmente, ou seja aquele pai que tem ele agora compartilhado para resolver algum assunto sério do seu filho, pode ter certeza que ele vai olhar para esse homem sem autoridade e não adianta você reclamar porque você foi quem tirou a autoridade dele, com a sua boca, com aquilo que você fala. Então, preste atenção no que você fala, preste atenção no que você comenta, preste atenção na forma como você está comentando as coisas. Sabe, se você tem um problema com um adulto, resolva com um adulto, não resolva com uma criança que só está absorvendo tudo que você está falando e lá na frente vai respingar de uma forma ou de outra o que você está falando ou não. Entenda, a mulher tem muito poder sobre, sim, a vida da criação desse filho aí, porque ela passa a maior parte do tempo com ele, mesmo que não passasse, também seria uma régua vigiar nas palavras.